Hey guys, what's up? E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre each e every. Porque essas duas palavras às vezes são confundidas porque elas podem ser traduzidas como cada. Mas every é mais usado como todo ou todos e each como cada. Mas eu vou explicar direitinho como que você usa essas palavras, ok? Então confere aí o vídeo de hoje. Bom, existem muitas situações que você pode usar uma pela outra apenas com uma diferença de ênfase. Each dá uma ênfase maior em cada item de um grupo. Every já dá uma ênfase maior se referindo ao grupo todo. Bom, como é que seria isso? Então eu poderia dizer assim, ó. Each time I see you, you look different. Each time I see you, you look different. Cada vez que eu te vejo, você parece diferente. Agora, nessa mesma frase, eu poderia usar Every time I see you, you look different. Então, nesse caso, eu diria toda vez que eu te vejo, você parece diferente. Então, em português, a gente tem uma situação semelhante. Tem muitas frases, igual essa, que eu poderia falar cada vez ou toda vez, que acaba dando no mesmo. Você talvez sinta uma diferença de ênfase quando eu falo cada vez ou toda vez, mas se existe uma diferença é muito sutil. Então em inglês acontece a mesma coisa. Então tem várias situações que você pode usar each ou every para se referir aos itens de um grupo, dando mais ênfase no item individual ou no grupo todo, tá? Mas na prática acaba não fazendo a menor diferença. Eu poderia dizer também each one will take turns cooking dinner. Each one will take turns cooking dinner. Aqui eu estou dizendo que cada um vai se revezar em fazer o jantar. Agora eu poderia dizer também everyone will take turns cooking dinner. Everyone will take turns cooking dinner. Então, quando eu digo everyone, eu estou dizendo que todo mundo vai se revezar cozinhando o jantar, fazendo o jantar. Então, nesse caso também, se eu falar each one ou everyone, dá no mesmo, a gente está transmitindo a mesma mensagem com uma pequena diferença de ênfase, né? Quando você fala each one ou everyone, mas nada que vai fazer grande diferença na prática. I read each book on that bookshelf. I read each book on that bookshelf. Aqui eu disse que eu li cada livro daquela estante. Eu poderia dizer também I read every book on that bookshelf. I read every book on that bookshelf. Então, a mesma coisa, eu li cada livro ou todos os livros daquela estante. Então, você vê que each book ou every book acaba tendo o mesmo sentido, tá? Então, para você sentir um pouco melhor essa diferença, tenta lembrar desse exemplo em português. Eu li cada livro daquela estante e eu li todos os livros daquela estante. Você percebe que é a mesma coisa, né? No final das contas eu li todos os livros, a única diferença é que quando eu falo que eu li cada livro, eu estou sendo só mais enfático. Então em inglês vai funcionar da mesma forma. Só uma observação aqui é que a palavra every, embora ela possa ter a ideia de todos, né? Porque ela tem essa ideia, a palavra que acompanha sempre vem no singular. Então, embora você traduza como todos os livros, você deve sempre dizer every book. Então a palavra que acompanhar o every vai sempre estar no singular, beleza? Each também você sempre vai usar com uma palavra na sequência no singular, each book, mas aí em português também, cada livro a gente também usa no singular. Mas como every, às vezes a gente traduz no plural, né, como todos, estou dando esse alerta para você não colocar every books ou nenhuma palavra no plural porque fica errado, tá? A concordância do every é sempre com o singular, mas a ideia é de plural. Agora, existem algumas situações que você deve usar um ou outro, porque aí vai ter alguma diferença de significado ou da própria estrutura, do próprio uso que as pessoas fazem das palavras no dia a dia. Então, por exemplo, se você está se referindo a dois itens, então você obrigatoriamente deve usar each. Você não deve usar every. Every é se você estiver se referindo a vários itens, a mais de 3 itens, né? 3 ou mais itens, aí você pode usar every. Agora, se você estiver falando só de 2 itens, você usa each. Por exemplo, eu tenho 2 caixas aqui na sua frente, aí eu falo, in each box there's a different toy. In each box there's a different toy.
Então eu estou dizendo que em cada caixa tem um brinquedo diferente, porque eu estou me referindo a duas caixas. Agora, se você estivesse falando de 3 ou mais caixas, aí tanto faz, você poderia usar each ou every. Quando é um número maior de itens, há uma certa preferência pelo uso do every, tá? Porque ele dá uma ênfase maior nessa quantidade. Bom, quando você estiver falando de frequência, aí você deve usar o every e não o each. Então, por exemplo, você vai falar que você vai à escola todos os dias, ou todo dia, né? Como a gente fala. Então, em inglês você deve dizer I go to school every day. I go to school every day. Tá vendo? Então, every day, todo dia ou todos os dias. Então você não deve falar each day, ninguém falaria isso. Até em português, né? Você falaria que vai para a escola todos os dias. Você não falaria que você vai para a escola cada dia, né? Não faz muito sentido. E você está vendo esse exemplo? A gente diz every day, todos os dias. Mas você vê que a palavra every sempre concorda com outra palavra no singular. Então sempre é every day e não every days, tá? Não coloca plural aí com palavras junto com every. Ou eu poderia dizer também I wash my car every weekend. I wash my car every weekend. Eu lavo meu carro todo fim de semana, ou todos os finais de semana. O jeito que você vai traduzir, se é no singular ou no plural, isso tanto faz, porque para nós tanto faz. Mas em inglês você vai sempre usar assim, every e a palavra no singular. E sempre quer dizer que é todos, você está falando de uma frequência com que você faz alguma atividade. Existe uma outra diferença que é estrutural. Então tem algumas estruturas que você usa com each e outras com every. Então, por exemplo, se eu fosse falar assim, ó, cada uma das crianças ou cada criança recebeu um presente especial. Então eu poderia dizer de duas formas. Eu posso falar each of the kids received a special gift. Então tá vendo? Eu estou dizendo each of the kids. Cada uma das crianças. Só que eu também poderia dizer assim, ó. Every one of the kids received a special gift. Então, ó, every one of the kids. Então, quando eu uso every com essa expressão, eu devo usar o one. Quando você vai dizer cada um dos, cada um das e depois mencionar o item, então se você usar o each, você deve falar each of e dar continuidade. Se você usar o every, tem o mesmo significado, só que você deve colocar o one a mais. Então você deve falar every one of e dar continuidade. Então tá vendo? Então uma pequena diferença de estrutura, você deve acrescentar esse one para que a frase fique correta. É assim que eles falam. Each of ou every one of. Então você não deve falar só every of, porque não é o que se fala normalmente em inglês. Olha outro exemplo. Each of us will have to bring a dish. Each of us will have to bring a dish. Cada um de nós. Você vê que em português a gente coloca o um, mas em inglês com o each você não coloca. Então, each of us, beleza, cada um de nós. Você também poderia dizer every one of us. Aí com every você coloca esse one. Então, essa é a diferença. Every one of us will have to bring a dish. Cada um de nós terá que trazer um prato. O every, ele também pode ser usado com algumas expressões aproximadas. Então, com as palavras almost, que é quase, ou nearly, que também é quase, e practically, que é praticamente, né, que é quase também, uma outra forma de você dizer quase. Então, com essas expressões, você pode usar com every, mas não são usadas com each. Então, eu posso dizer almost every, nearly every e practically every. Então, nesses três casos, eu estou dizendo que quase todos, aí você dá continuidade na sua frase. Então, eu poderia dizer assim, almost every car was new. Almost every car was new. Quase todos os carros eram novos. Ou ainda, nearly every seat was taken. Quase todos os assentos estavam ocupados. Bom, e para finalizar, talvez você esteja com uma dúvida, porque muita gente vai ter essa dúvida. Por que às vezes você usa everyone, escrito como uma única palavra, e às vezes everyone separado, como duas palavras? Bom, a diferença é simples. Everyone, como uma única palavra, você usa para se referir às pessoas, somente a pessoas. Everyone, separado, você pode usar para se referir a pessoas ou a coisas. Aí tanto faz, tá? Everyone, tudo junto, é como se fosse everybody. Então eu poderia dizer, por exemplo, everyone loved the movie.
everyone loved the movie. Todo mundo adorou o filme. Aí esse everyone, eu estou escrevendo tudo junto porque eu estou me referindo a todas as pessoas, a todo mundo. Agora eu poderia dizer assim, ó. She gave me 20 DVDs and I watched everyone. She gave me 20 DVDs and I watched everyone. Ela me deu 20 DVDs e eu assisti a todos. Então, tá vendo? Eu falei everyone, porque eu estou me referindo a todos os DVDs, tá? E não esquece, quando você usar every, sempre use no singular, mesmo que você traduza no plural, tá? Então, every day, todos os dias, mas é every day, não every days, beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido também essa diferença do each e do every, beleza? E se você gostou, então, deixa o seu like aí pra gente, ó, thumbs up. Deixa também seu comentário, sua dúvida aí. Se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal, clica lá no sininho para você receber as notificações do YouTube toda vez que eu postar um novo vídeo. E eu também vou deixar um link aí na descrição do vídeo para você cadastrar o seu e-mail e aí eu vou poder mandar os conteúdos e as novidades do canal diretamente no seu e-mail, ok? Então a gente se vê na próxima. See you next time!